Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Casa da Vida, Café com as Emoções, um podcast inspirando saúde emocional para mulheres. Hoje, o nosso tema será ansiedade e relacionamentos. Uma convidada muito querida, direto daqui de São Paulo, Blenda Marcelete de Oliveira, que é psicóloga. Eu já vou apresentá-la para vocês, mas antes eu vou querer conversar sobre ansiedade. Ansiedade é uma palavra muito comum, não é mesmo? No século XXI. Quantos de nós experimentamos em doses mais altas do que a gente gostaria? A ansiedade pode permear um ou mais aspectos da nossa vida, como família, trabalho, relacionamento, amizades, etc. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito generosa aqui, que ela já esteve conosco, na verdade, virtualmente na Casa da Vida, e hoje, aqui na cidade que ela mora há tanto tempo, está a Blenda, que é doutora pela PUC daqui de São Paulo e psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, além de muitos outros cursos que ela já realizou. Atua como psicoterapeuta, orientação de pais, famílias, casais e adultos. E ela é autora desse livro aqui, Fazendo as Pazes com a Ansiedade, que é um livro onde ela consegue colocar um panorama histórico e filosófico sobre esse tema que é tão presente em nós. Então já fica também uma dica de leitura para todos vocês. Seja muito bem-vinda, Blenda. Agradeço seu tempo. Muito obrigada, Luísa, pelo convite. Eu fiquei bem lisonjeada e que bom que vocês estão aqui em São Paulo. Facilitou, né, Blenda? Facilitou para todos nós, né? Que bom. Eu fico muito impressionada ainda com mulheres que abrem portas para nós também, que estamos chegando de uma nova geração, e com o tamanho da sua generosidade. Já no nosso primeiro contato ali na live, você falou, não, eu topo. Eu falei, gente, não acredito. Porque às vezes eu pergunto só assim, como é que a pessoa topa, né? E aí você é muito, muito generosa, aberta, muito conteúdo. Eu agradeço de coração. Obrigada a vocês. Para mim é sempre uma oportunidade de poder falar com as pessoas e tomara que eu dê conta aqui hoje do recado. Vamos ver. Claro que sim. Quando você aceitou, eu pensei, ótimo, vamos falar sobre o livro dela, que eu já tinha lido, daí eu releio o livro, a gente fala de ansiedade. Mas aí depois eu fiquei pensando assim, gente, ela acabou de casar de novo. Na verdade, de celebrar 45 anos de casamento, 50 anos de namoro. De namoro, foi. Aí eu falei, mas não vai ter como deixar passar esse tema. Então, um dos grandes focos, na verdade, de ansiedade é também as nossas relações, né? O nosso relacionamento. Então, por isso que eu pensei, eu acho que vai dar um jogo legal a gente falar de relacionamento e ansiedade. Mas eu vou começar querendo saber um pouco mais da sua jornada com a ansiedade. Uhum. Como é que você foi parar nesse tema desse livro aqui? Como é que foi isso? Então, durante um pouquinho antes da pandemia, as pessoas já começavam a falar muito sobre ansiedade. Sempre todo mundo falou sobre ansiedade, mas, de modo geral, quando falavam sobre ansiedade, estava muito associado aos transtornos de ansiedade. Um pouquinho antes da pandemia, o termo ansiedade já fazia parte do vocabulário do dia a dia, do cotidiano, e não necessariamente como transtorno. As pessoas usavam muito ansiedade nos relacionamentos, ansiedade na maternidade, ansiedade na escolha profissional, né? Em muitos aspectos. Quando chegou a pandemia, todas as vezes que alguém me procurava, né, sei lá, 70% das vezes, a consulta começava, né? Eu estou tendo ansiedade. A minha ansiedade está maior do que antes. Eu nunca senti tanta ansiedade. Essa era a coisa que eu mais ouvia. E aí o pessoal da Editora Nacional me procurou, né? E falou, Blenda, vamos escrever um livro, me convidou e a gente chegou no tema, quer dizer, eu falei sobre o tema da ansiedade e eu disse para eles, mas eu não quero escrever a ansiedade no sentido patológico, não quero falar de transtorno de ansiedade, porque isso aí precisaria ter um referencial psiquiátrico importante, eu não sou psiquiatra, então eu gostaria de falar sobre a ansiedade como experiência emocional que faz parte do dia a dia. Né? E a história, né? Que você até cita o livro do o Sapiens, né?
falando Sim. um pouco sobre como é que foi a estruturação da construção do ser humano. Então, Sim. você faz todo um panorama histórico também, né? Sim, e antes de eu conversar com o pessoal da editora, eu tinha lido um livro de uma francesa sobre ansiedade, né? Depois eu li um livro do Pondé sobre ansiedade, e aí chegou essa proposta, e eu estava com isso na cabeça, né? E aí eu disse, gente, eu acho que a gente poderia falar da ansiedade, como é que ela pode trabalhar a nosso favor, né? O que ela pode comunicar sobre a gente. E aí surgiu o livro, e o título depois foi Fazendo as Pazes com a Ansiedade, exatamente porque eu trago a ansiedade como, na verdade, uma mola propulsora desde o início da humanidade, né? Que não necessariamente ela é algo que a gente precisa se assustar tanto. É porque a gente né? não quer, né, sentir. Começa assim, não quero olhar. Exatamente. E aí, seu convite é outro, né? Como um recado, assim, né? O que essa ansiedade está querendo te dizer? Como é que a gente pode Sim. aprender com ela, né? Sim, e que no mundo que a gente vive não tem como escapar da ansiedade, né? Não existe a possibilidade da gente escapar da ansiedade. Então, com a ansiedade é difícil, mas sem ela também as coisas não acontecem de uma certa maneira. Então, qual é o limite disso? Como é que a gente lida com isso? E a minha intenção era um pouco desmistificar, né? Despatologizar um pouco e tirá-la um pouco de um lugar que é sempre como se fosse algo patológico, algo que está errado, algo que você tem que se preocupar, de ter ansiedade da ansiedade. Né? Ansiedade da ansiedade. Então, a minha intenção com o livro foi essa, tenho a impressão que eu consegui, e exatamente, tanto que eles me pediram, não, mas você dê alguns exercícios. Para mim foi muito difícil fazer isso, porque eu não tenho essa prática, né, de trabalhar de forma técnica com a ansiedade, no sentido de respirações, uma série de estratégias, mas eu fui lendo, fui aprendendo, fui vendo que as coisas que funcionavam, inclusive na minha prática, e aí saiu o livro Fazendo as Pazes com a Ansiedade. E eu gostei muito que ela coloca no livro assim, gente, eu também não estou querendo romantizar. Então, é bem pés no chão, né? Não é que eu estou querendo falar, que delícia, sentir ansiedade, de né? jeito nenhum. Mas também, se a gente tenta colocar nossas emoções, no geral, embaixo do tapete, isso às vezes vem de uma forma mais forte, Sim. né? Então, vamos encarar. E também, assim, né, naturalizando um fenômeno cultural, né? Porque estamos bastante ansiosos, Sim. né? E de uma certa forma eu senti assim como um abraço não sou só eu. Sim. Faz parte. Sim. Tudo bem, mais pessoas pensam isso, né? Então acho que principalmente para o público não psicólogos, Sim. é bom, porque não é um livro para psicólogos, Não. é um livro para público geral. Não. E aí as pessoas podem ler esse livro e, sabe, se sentirem de uma certa forma mais humanizados como parte de toda uma cultura, né? Isso foi bem legal. Eu super inclusive, bem. Sim, eu inclusive deixei claro para a editora, eu não vou fazer um livro que tem conotação nenhuma acadêmica, embora eu use as referências, né? Mas eu gostaria que qualquer pessoa pudesse ler esse livro, né? Porque senão a gente, como psicóloga, também fica muito falando só entre nós, né? Você sabe que a Casa da Vida tem essa proposta, vamos pegar um conteúdo complexo, porque se a gente pegar para estudar ansiedade só, questões neurofisiológicas, questões psíquicas, é muito complexo. Daí a gente também faz parte do nosso papel, né? Traduzir para que fique mais palatável, né? Para as pessoas. Acho que esse livro conseguiu fazer isso. Você está tendo bastante feedback das pessoas assim, obrigada. Sim, não, algumas pessoas me dão muito bons feedbacks, né? Eu acho que também algumas pessoas se decepcionam, porque às vezes as pessoas compram procurando ali o passo a passo do que você deve fazer. E eu já no início do livro aviso que isso não vai acontecer, né? Mas que a gente vai refletir sobre a ansiedade, ter um tempo para pensar sobre isso e nomear, porque às vezes a pessoa tem ansiedade e nem sabe que aquilo é ansiedade. Sabe que é um incômodo, mas não sabe do que se trata. Um negócio esquisito aqui. Um negócio esquisito. Acho que eu vou no cardiologista. Deve ser meu coração. Exatamente. Acho que eu estou tendo um infarto. Né? Acho que eu não estou passando bem. Tem alguma coisa física. E às vezes tem mesmo a questão física que está associada, porque corpo e mente estão ali juntinhos. Né? Então, eu acho que para poder as pessoas se aproximarem um pouco, sem ter tanto medo de olhar para a experiência emocional. Porque às vezes a gente acha que fugindo é um bom negócio, né? E aí depois isso pode até complexificar. Você achou que aumentou, então, a busca pensando especificamente em ansiedade pós-pandemia?
Durante a pandemia, essa busca tá. ficou muito grande e as pessoas tinham muito essa queixa. Pós-pandemia também, eu acho que a gente ainda está em processo de recuperação desse período, né? Foi um período absolutamente de ansiedade, né? Aquilo era ansiedade, porque a incerteza do futuro, os medos todos, né? As coisas que você achava que funcionava, não funcionava mais, uma mudança total de estilo de vida, né? Quer dizer, tudo voltou para trás, tudo ficou mais quieto, você voltou para casa e muitas pessoas voltaram sozinhas para casa, muitas pessoas nem sabiam que casa tinham. Nossa, então, assim, a convivência com os filhos, a convivência conjugal, tudo isso foi matéria, eu acho que de muita angústia, de muita ansiedade, de muito medo. Claro. Né? E as pessoas não sabiam muito o que fazer, né, naquele momento. Então, eu acho que a ajuda psicológica foi algo que as pessoas lançaram mão com muita frequência e realmente dispostas a investir nisso. Sim. Você sabe que uma das primeiras pesquisas que chegou, depois, né, porque tudo começou na China, foi o aumento do número de divórcios pós-pandemia, porque as pessoas passaram a conviver enclausuradas, né? Então, a pandemia, como um grande acelerador de processos, também ocasionou vários divórcios. Qual é a relação que você vê? Acho que é bem comum isso, né? Quantos relacionamentos podem causar ansiedade? Ou melhor, as nossas expectativas em relação aos nossos relacionamentos, como que isso pode gerar ansiedade? Eu acho que quando a gente se dispõe, né, a ter uma parceria amorosa, eu acho que você está falando do relacionamento amoroso, né? Sim. Uma parceria amorosa, né, é sempre uma fonte de expectativas. Não tem como a gente não ter expectativas, não tem como a gente não esperar coisas, não tem, enfim, essas coisas fazem parte. E alguma coisa, na minha visão, é talvez uma das coisas mais desafiadoras que tem, é você fazer uma parceria amorosa, porque você está fazendo uma parceria com alguém que, mesmo que você encontre convergências, há muitas divergências, né? E todo dia, né? Todos os dias. Todo dia junto. Exatamente. Então, a educação, as famílias de origem, a cultura que cada um vem, o lugar que cada um vem, não é? A origem de cada um, a história social de cada um, tudo isso influencia no relacionamento. Então, eu acho que a gente começa com muitas expectativas, né? E isso sempre gera muita ansiedade. E acho que uma das coisas também que gera muita ansiedade é sempre uma incerteza, onde é que isso vai dar, né? Será que vai dar? Será que não vai dar? Será que eu sou amada? Eu amo? Será que isso aqui vai durar? Não vai durar? E será que temos filhos? Não temos filhos? Aí temos filhos, e aí como é que a gente vai lidar com isso? E a vida profissional? E a vida financeira? Não é? E tantas atribuições que você tem ali. Então, eu acho que tem as ansiedades que são próprias do vínculo amoroso, né? E tem as ansiedades individuais, né? Que cada um também carrega as suas, com expectativas individuais da própria vida, né? Porque a gente faz um par, mas a gente continua indivíduo, né? Então, a gente tem projetos pessoais, a gente tem sonhos, a gente tem desejos, a gente tem uma série de coisas que você vai combinar, né, com essa parceria, né, nesse mundo da parceria. Então, eu acho que é um campo que é gerador de ansiedade, mas, por outro lado, eu acho que tem um aspecto positivo também dessa ansiedade, que é no sentido de buscar, quer dizer, a ansiedade, quando ela tem um aspecto positivo, eu pelo menos encaro dessa forma, eu acho que ela carrega um pouco da esperança, né? Então, a ansiedade, ela traz um pouco da esperança, a esperança de conseguir, a esperança de descobrir, a esperança de fazer, de construir algo junto. Então, essa eu diria que é um aspecto positivo, e mais positivo se isso pode ser de fato compartilhado, se isso vem de ambos os lados. E né? se a gente também consegue não jogar para o outro, né? Porque, Sim. como você falou,
tem uma questão do relacionamento, então, de repente, uma expectativa minha pode estar sendo frustrada e tem como eu reajo a isso. Porque eu posso entrar num processo individual de ficar ansiosa porque meu marido, minha esposa não correspondeu a isso e posso projetar no sentido de, querido, eu estava imaginando um outro negócio, eu estou vendo que a vida real não é isso, então a culpa é sua por eu estar me sentindo assim, a culpa é sua por eu estar frustrada desse jeito. Aí fica um bololô, né? Porque eu não sei o que é meu, o que é do outro, o que é da relação, né? Sim. Então, talvez essa coisa do autoconhecimento seja essencial para a gente conseguir, pelo menos, não nos misturarmos muito na hora das brigas, né? Eu acho que é uma coisa que é essencial, né? Seria ideal, né? Que quando a gente fizesse uma parceria, a gente estivesse em parceria com a gente, né? A gente soubesse qual é a nossa narrativa, quem somos nós nesse mundo, o que eu quero dessa vida, o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso, quais são os meus limites. Então, quando a gente se conhece um pouco mais, a gente sabe que banda que a gente toca, né? Quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas facilidades e no que aquela pessoa pode nos auxiliar também em algumas descobertas. Eu acho que você pode construir uma vida a dois suficientemente boa. Eu não diria que ela é perfeita, porque ela não é, né? Nunca vai ser. Ela tem muitas imperfeições, ela tem muitas decepções, né? Então, a gente tem que acertar rotas o tempo todo, a gente tem que recombinar os combinados iniciais, porque a gente muda ao longo do tempo, né? A gente não é a mesma pessoa que se conheceu lá atrás do que você é depois de 5 anos, 10 anos, 20 anos. E isso também é desafiador, né? Tipo, gente, mas eu casei com aquela pessoa lá, e aí agora tá tão diferente, mas eu também tô diferente? Sim. Tem que saber dançar, né? Você está casada há 45? Estou casada há 45 anos. E 50 de namoro? 50 de namoro. Uma vida, não? Né? Uma vida. Nossa, meio século. Meio século junto da mesma pessoa. E aí, qual você acha o grande aprendizado, assim, disso? Não que eu não quero entrar também num lugar assim, o dar certo é ficar junto para sempre, mas tem casais que querem, assim, a gente escolhe, né? A gente escolhe ter um esforço para fazer dar certo, sem romantizar, né? Mas o que foi essencial no teu relacionamento para... Vocês têm 3 filhas, né? 3 filhas. Para perpetuar, assim, tantos anos de parceria. Depois de 3 maternidades, né? Assim, né? Animado o negócio. Então, Luísa, eu acho que a coisa que mais me ajudou, né? Talvez se meu marido tivesse aqui, ele teria uma outra resposta, né? Mas eu tenho a impressão que é parecido. A coisa que mais realmente me ajudou foi tentar me conhecer cada vez mais, né? E conhecer cada vez mais as minhas dificuldades, né? Então, conhecer um pouco mais essa ideia tão jovem que eu era quando conheci o meu marido, éramos 2 adolescentes, muito meninos, né? Essa ideia de que esta pessoa vai me fazer feliz, né? Pronto, vai completar, né? Os meus buracos. Vai completar, que delícia. Né? Vai me tirar desse lugar de carência, de falta, de incompletude. Então, no momento que eu fui cada vez entendendo um pouco mais isso, né? Eu acho que essa relação foi ganhando contornos mais sólidos, mais realistas, né? Mais genuínos, e foi saindo daquele lugar do ideal para um lugar, vamos dizer, de uma relação mais real, mais genuína, né? E a ideia do apego, né? Porque às vezes a gente confunde amor com apego, são coisas diferentes, né? E eu fui entendendo isso ao longo do tempo, e eu e meu marido, a gente sempre teve conversas sobre isso, a gente sempre foi muito aberto em relação a isso, e sempre que tínhamos dificuldades, a gente pedia ajuda, né? A gente procurava ajuda. Às vezes eu procurava uma ajuda preventiva, e às vezes eu procurava ajuda em momento de crises. Então, assim... De casal e individual. De casal e de individual. Porque às vezes também pode ser que um esteja vivendo um momento pessoal delicioso e o outro não, né? Sim. Aí também, né? Às vezes o casal precisa de ajuda, às vezes um só, né? Sim.
Então, esse eu acho que é um aspecto, né? Um aspecto importante, o aspecto do respeito por essas diferenças individuais, de que o outro não é aquilo que eu quero que ele seja, nem eu sou aquilo que o outro quer. Ai, difícil, né, Blenda? E é difícil isso, né? Porque a gente quer que o outro seja como a gente quer. Na minha cabeça estava tudo tão lindo, né? Aí vem uma outra pessoa, né? E que eu também não sou, né? Porque a gente tem muita facilidade de dizer o que o outro deveria a listinha está pronta, né? Mas a gente não fala muito do que também a gente deixa de fazer, né? Sim. Então, eu acho que a questão do respeito é uma coisa muito importante e acho que a questão da reciprocidade, quer dizer, que é uma coisa muito, muito desafiadora, porque é assim, muitas vezes entender que a tristeza de um, né, eu compartilho a tristeza, a alegria, não é? Mesmo que eu possa não estar na mesma frequência de tristeza ou de alegria. Então, essa construção, que eu acho que é uma dança, é uma coisa que a gente vai dançando e se arrumando, né? É uma construção que exige, assim que eu aprendi, né? E assim que eu também trabalho, né, com os casais, a gente vai ajudando nesse processo de individuação dentro de um processo de parceria. Então, eu acho que a parceria amorosa ela tem uma contradição, porque a gente inicialmente busca quase uma fusão, né, com aquela pessoa, e a gente esquece que todos nós temos necessidade também de liberdade, temos necessidade do novo, temos necessidade da inovação, temos necessidade da curiosidade, da descoberta, a gente tem vontade de ir para o mundo. Então, é assim, a segurança e o desejo, eles são duas variáveis da equação que a gente tem que negociar o tempo todo, né? Quase que mudar meio que uma crença também mental que era... Mas não era para eu estar querendo ficar com essa pessoa o tempo inteiro? Não era para, sabe, aquela coisa meio romantizada das músicas? Mas não quero, eu gostaria de viajar só com as minhas amigas. Será que tá tudo bem? Ou o outro mesmo, né? Tipo, não quer ficar comigo agora? E não, né? Não quer. E aí a gente conseguir também naturalizar esses momentos. Mas você percebe, tanto, né, no seu casamento quanto no consultório, que tem, assim, fases do casamento? Tem alguma fase, idade, que é mais ansiogênica? Que as pessoas estão mais, assim, pilhadas? Olha, eu pela minha experiência, eu acho que tem dois marcos, né, que eu vejo as pessoas trazerem. Um eu já sei. Né? Enfim, primeiro eu acho que se um casal decide por ter filhos e quer ter filhos, eu acho que entra em outra relação. Né? Eu acho que a chegada da paternidade e da maternidade é um desafio. Né, muito grande para o casal, e a gente sabe que o número de separações depois do primeiro filho, enfim, a gente sabe que ele aumenta. Né? Então, eu acho que tem, porque às vezes isso coincide também com o momento profissional, que você também está profissionalmente crescendo, profissionalmente fazendo, de modo geral, é assim, de modo geral. Então, é muita demanda, e o casal, às vezes, fica esquecido no meio dessa demanda toda. Né? Eu me lembro uma vez que uma paciente que tinha acabado de teve gêmeos, né? Ela disse para mim, você sabe que a gente trabalhando muito a coisa de que ela precisava ter um tempo, eles precisavam ter um tempo, nem que fosse 10 minutos, né, para eles se encontrarem. E ela tinha conseguido que a mãe ficasse com os bebês, e ela foi ao cinema. E ela disse, quando a gente saiu do estacionamento, ele me deu a mão. E eu tive uma sensação de que nunca mais ninguém tinha pego na minha mão. E ele também teve a mesma sensação, de que estamos juntos aqui, estamos sozinhos aqui. Né? Então, eu acho que a maternidade e a paternidade é um momento bastante desafiador, né? Porque os bebês precisam de apoio, precisam de cuidados, precisam de uma atenção quase que diária, não é? Então, conciliar essas coisas, eu acho que o casal precisa ter uma sintonia muito boa para poder conversar sobre isso. E, do meu ponto de vista, eu acho que quando a gente vai começando a envelhecer. Esse é um outro momento, não é? Algumas pessoas diriam, quando os filhos saem de casa. Eu, particularmente, não senti a coisa dessa forma, mas eu acho que quando a gente vai envelhecendo e a gente está sozinho, né? E a gente vai começando a sentir a passagem do tempo, quanto tempo a gente tem mais, como a gente vai aproveitar esse tempo, embora hoje a gente tenha
uma longevidade maior, enfim, hoje se envelhece de um jeito um pouco diferente do que 30, 40 anos atrás, mas o tempo passa. Né? Com o tempo a gente não brinca, ele passa. Independente do que a gente pense, do que a gente faça, ele está aí, está passando. Então, eu acho que esse é um marco importante. Mas aí o que você acha que muda? Estou envelhecendo, e aí, né? Os filhos também pode ser que já tenham saído de casa. Eu acho que muda porque vai depender muito da história que você construiu até ali. Né? Porque não é que a gente acorda um dia e está envelhecendo. E aí, né? Eu acho que depende de como esse casal também foi se planejando para esse momento. Né? Tipo, a conta chega, né? Exatamente. O que restou da gente depois de tantos anos? Exatamente. Então, o que a gente tem em comum? Que planos a gente faz para a vida da gente? O que a gente quer para o futuro? A disposição física muda, né? As questões relacionadas à intimidade mudam também. Muitas coisas vão mudando, né? Claro. Você, como mulher, eu acho que, do meu ponto de vista, acho que para nós mulheres o envelhecimento ainda assusta às vezes mais, de forma diferente dos homens. Eu também assusta os homens, mas eu acho que para nós tem uma outra questão, porque tem toda uma questão ligada ao físico, à juventude, ao vício, né? Então, se é um casal que se prepara para esse momento, mesmo com as mudanças, eu acho que pode ser um momento bastante renovador, né? E bastante tranquilo, porque algumas coisas já vivemos, já sabemos como é. Eu tenho essa impressão também. Mas eu acho que precisa ter um planejamento. O casal que vai casando, eu sempre ponho no gerúndio, né? Vai casando todos os dias e vai entrando anos após anos, eu acho que eles precisam pensar nisso. O que eu quero? Às vezes alguém vai se aposentar no casal, né? Vem a aposentadoria, às vezes querem mudar de vida, às vezes querem mudar de cidade, os filhos às vezes já saíram, outros estão em casa, mas estão tendo a vida deles. Então, eu acho que o envelhecer fala muito sobre como foi esse percurso até ali. É verdade. E às vezes até os casamentos se dissolvem nesse momento, do tipo, nossa... Sim. Então, acho que a conta chegou, né? É isso, vamos seguir caminhos diferentes. Aliás, a gente está tendo aí, né, uma quantidade, pelo menos pós-pandemia, do que eles chamam de divórcio grisalho, né? Que são os divórcios de pessoas que estão casadas há 30 anos, há 40 anos, há 35 anos, né? As pessoas, mas vai se separar depois de tantos anos? Sim, vai, porque as perspectivas hoje são outras, as possibilidades são outras. Uma pessoa de 60 anos hoje pode fazer uma faculdade, pode mudar uma carreira, pode viajar, pode fazer um intercâmbio, tem tantas possibilidades, né? Claro. As gerações, né, elas se conversam muito mais hoje do que lá atrás, né? Eu me lembro quando a minha avó tinha 60 anos, era uma mega senhora, assim, isso, né? E até o modo de vestir era diferente. Tinha a roupa da vovó, tinha a minha roupa da vovó, da minha mãe, né? E os assuntos não eram intercambiáveis. Sim. Hoje não, hoje eu estou aqui com você, né? Que é muito jovem, nós estamos aqui trocando ideias, nós estamos pensando juntos. Isso lá atrás era algo diferente do que é hoje. Né? A gente vai para uma reunião social e a gente faz amizade com mulheres, homens de 30 anos, 40 anos, eu tenho 64, e troca e participa. Então, assim, eu acho que a gente tem muitas possibilidades hoje. Então, claro que as pessoas podem escolher mais se ficam ou não em relações, às vezes, que antigamente você era obrigada a ficar. Teve aguentar, também uma questão da emancipação da mulher, sim, né? Do direito ao divórcio também, né? Isso mudou bastante. Sim. Mas eu ainda percebo culturalmente uma expectativa muito grande e romantizada sobre relacionamentos, né? Que seria assim, que o certo, entre aspas, seria ser tudo bem. Né, que a grande maioria dos dias vai ser leve, e um vai levar uma xícara de café para o outro, e vai passar um dia maravilhoso, né? E aí, quando vem o dia a dia, que você vê que vai ter vários dias normais, né? Tipo, e aí, foi legal o seu dia? Foi normal. Sim. Aí parece que isso é errado, né? Como se fosse também essa questão da ansiedade, né? A vida tem que ser magnífica o tempo inteiro para todo mundo, e aí se você tem um período lá da sua vida que está meio mais ou menos, parece que o problema está em você.
e não assim na nossa expectativa diante do que a vida deveria ser, né? Sim. Eu acho que tem uma questão, eu tenho pensado muito nisso, sabe, Luísa? Eu acho que tem uma questão que é quase que da formação do humano, de nós humanos, né? Eu acho que desde que a gente nasce e a gente tem uma experiência que a gente não lembra, como bebê, né? De que a gente, em algum momento, teve na vida da gente uma espécie de objeto, vamos chamar assim, usando o termo técnico, a mãe, né? Que a gente experimentou uma fusão e uma plenitude, vamos dizer assim, que a gente não lembra, né? E eu tenho a impressão que este modelo ele está um pouco embutido numa busca, né, que para solteiros, casados, do ser humano, né? O Platão já falava isso no livro dele, O Banquete, né, quando ele fala que era um ser de 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, que foi dividido ao meio, e aí um procurava pelo outro, né? Então, isso aí já se falava lá atrás, em Platão, e parece que Platão se baseou em alguma coisa muito antes dele. Então, essa ideia de busca de um objeto que nos transforme, que nos dê segurança, que nos dê identidade, que nos dê pertencimento. Então, eu acho que isso está embutido nesse ideal romântico, vamos dizer, que é um ideal que foi se modificando com a modernidade, ali, né, na Revolução Industrial isso foi se modificando, foi começando a se modificar, não tinha mais a igreja para controlar o casamento, os casamentos começaram a acontecer por amor, não mais por dotes e interesses, não é? Então, tudo isso foi se modificando e hoje a gente tem uma rapidez muito grande de se conectar e uma rapidez muito grande de se desconectar. Porém, eu acho que continua existindo dentro de cada um de nós a ideia, né? Tem um autor que é o winnicottiano, que chama Christoph Bollas, ele fala sobre essa coisa do objeto transformacional, né? Então a gente busca esse objeto que nos transforme, que nos dê esse pertencimento. Então assim, como assim ela ou ele não é o melhor parceiro sexual, o melhor parceiro intelectual, o melhor amigo, o melhor confidente, não é? O melhor pai, a melhor mãe, o mais bem-sucedido ou bem-sucedida, o mais bonito ou mais bonita. Então, tudo isso numa pessoa então, só. A gente vai em busca dessa coisa ideal, ética e estética que vai nos garantir perfeição e plenitude, não é? Então, quando a gente passa, e a gente passa por momentos que o outro, às vezes a gente nem vê, porque a gente está muito voltado, às vezes, para questões nossas, a gente está muito ocupado, né? Ou a gente até esquece daquele carinho, daquele mimo, daquele momento, né? A gente tem a impressão que, pronto, o mundo acabou, não serve mais, e eu tenho um legítimo direito de ir atrás da minha felicidade e ser feliz. Então, a gente vai de novo em busca de alguém que nos tire, eu acho que é isso, né? Nos tire de uma solidão que a gente vai carregar a vida inteira, que é uma solidão existencial. Né? Esse é um buraco que a gente tem. Ninguém vai preencher isso. Você pode se preencher pouco a pouco, mas assim mesmo vai faltar. Então, eu acho que esse ideal, né, romântico do parceiro perfeito, daquele que tem que conter tudo, é algo que traz muito sofrimento, porque traz também o apego, né? Eu tenho que segurar essa pessoa de todos os jeitos, eu tenho que segurar com todas as minhas forças, e eu acho que isso se perde a delicadeza, a gentileza de respeitar uma territorialidade do outro, que esse é um outro aspecto que eu acho importante na relação, né? De que as pessoas têm seus territórios. A gente, às vezes, precisa ficar sozinho dentro da relação. A gente, às vezes, precisa se afastar. A gente precisa pedir um tempo. E isso, às vezes, é encarado como desamor, abandono. Então, não está dando certo, a culpa é minha. Olha, ele está lá assistindo o futebol dele, não quer saber de mim. Né? Ou ele... Então, tá ou com ela... um projeto, está muito envolvido num projeto, engajado. Então não está nem aí para mim. Exatamente, né? exatamente. E não, até a gente também, como mulheres, não valorizar o nosso próprio tempo, ou num relacionamento homoafetivo também, mulher com mulher, no sentido de, gente, ela tá fazendo as coisas dela, né, tá tudo bem eu também ter o meu momento, porque tem, né, essa crença de que não,
Para a gente estar bem, a gente tem que estar colado, né? Exatamente, Grudado. porque a ideia de amor como se fosse uma coisa em bloco. E eu não acho que isso é só no relacionamento amoroso entre pessoas, né? Mas eu acho que isso acontece às vezes entre pais e filhos, isso acontece às vezes no sistema familiar, né? Isso acontece às vezes no trabalho. Essa ideia de que eu tenho que ser indispensável e eu tenho que ser insubstituível, eu tenho que ser única e a minha família tem que estar toda ali coladinha e aonde está todos estão e eu com meu marido ou minha parceira ou meu parceiro, eu tenho que estar ali junto o tempo inteiro e se entende isso como se fosse um desamor e na verdade não é, né? É muito mais essa ideia saudável, de que o outro me faça o favor de preencher aquilo que está me faltando, né? E o que você sugere, assim, vou caminhando, assim, para o final da nossa conversa, vamos pensar em duas pessoas. Uma que está se sentindo muito ansiosa no próprio relacionamento, tipo, percebe isso nossa, fico muito na expectativa, fico muito frustrada, e percebe uma ansiedade ou de abandono. Por onde essa pessoa começa a se trabalhar para desenvolver um pouco mais de segurança e tranquilidade? Qual que é o começo disso tudo? E uma pessoa que está com uma ansiedade, vamos pensar em outros assuntos, ou no trabalho, aquela pessoa que acorda com o coração acelerado, ou que sente aquele aperto no peito, que sabe que, já vivi diferente disso. Eu sei que não é sempre assim. Por onde essas pessoas começam uma jornada? A gente sabe que não vai ser de um dia para o outro, pronto, tomei uma pílula, acabou minha ansiedade. Sim. Mas pensando assim, nossa, tudo bem, eu me identifico, mas o que eu faço com isso? O que você sugere? Começo de um caminho. Então, o começo do caminho eu acho que é perceber que tem algo que você precisa cuidar. Você não sabe direito o que é, você às vezes atribui à pessoa, né, ou a você, mas você percebe que há um incômodo e que você precisa olhar para ele. Se for possível, peçam ajuda, porque às vezes a gente, quando está com um jornal muito, né, aqui, a gente não consegue fazer a leitura. Então, às vezes, alguém de fora pode nos ajudar a enxergar melhor e ter uma visão um pouco mais nítida, né, ou oferecer recursos para isso. E eu acho que a gente precisa não ter medo de se perguntar, né, o que eu estou fazendo na minha vida? Né? Eu gosto do que eu faço? O que em mim eu não gosto, eu gosto? O que é eu quero? Né? É difícil. Assim, se você perguntar, né? Vai ter que responder, né? É difícil. Ou você vai descobrir a falta de resposta para isso e tudo bem, você não sabe. Isso pode criar uma nova ansiedade. Não consigo responder isso. Mas eu acho que se perguntar, quer dizer, qual é o meu lugar? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero? E não, porque às vezes a gente investe muito em coisas e pessoas e relações e pode ser que aquilo não te sirva mais. Pode ser que você tenha que fazer uma mudança na sua vida. Dá um medo de descobrir isso, né? Então nem vou me perguntar, porque vai que eu tenha que mudar de trabalho, vai que eu tenha que mudar de relacionamento, né? Exatamente. Então muita gente, não vou nem pensar nisso. Porque dá trabalho fazer isso. Então eu acho que a primeira coisa é olhar para isso, pedir uma ajuda. Se você sente esse mal-estar físico, acorda com o coração, acho que é muito importante também procurar uma ajuda médica para poder você se certificar como que as coisas estão. Tudo bem, não tem problema. As pessoas ainda fogem de psiquiatra, né? Às vezes a gente acha que no psiquiatra significa que a gente está ficando doido ou que está alguma coisa muito errada. E é um médico, como um cardiologista, como um ginecologista, né? Tá tudo bem. E fazer uma consulta não necessariamente é sair com uma receita. O médico é quem vai te ajudar, na verdade, a entender se a sua ansiedade é patológica, se vai precisar de um cuidado ou se faz parte da vida. Sim, né? Exatamente. E hoje os médicos, de modo geral, os bons médicos, estão muito mais atentos para essa questão. Sim. Né? Então, um cardiologista, um clínico geral, até as mulheres, quando vão para os ginecologistas, podem conversar sobre isso e buscar uma ajuda, não é? Mas eu acho que é preciso que a gente não tenha receio, né, de ouvir esse incômodo, porque às vezes neste incômodo está contido a sua cura. Cura que eu estou dizendo aqui no sentido de você buscar situações assim, né? De mais bem-estar, de mais tranquilidade, de mais realização, de mais autenticidade na sua vida, né? Então eu diria isso, eu diria que
a primeira coisa é você aceitar que isso está acontecendo. Então, aceite que algo está acontecendo que não é o comum. Aceite, né? Que não está tudo bem. Isso. E que está tudo bem não estar tudo bem, né? Isso mesmo. E aí depois a gente buscar essa ajuda, né? Porque eu entendo, né, que não é fácil, que são caminhos que levam tempo, mas eu acho que o que você está trazendo é assim, depois dessa jornada, a gente pode voltar a respirar com mais tranquilidade, Sim. A gente pode aprender com todo esse processo, né? Isso que é fazer as pazes com a ansiedade? Que você pensou no seu livro? Isso é fazer as pazes com a ansiedade. Não é se livrar dela, mas é dar um lugar para ela. Nossa, dá uma vontade. Não, eu acho que a gente pode, de fato, diminuir muito níveis de ansiedade. É verdade. E hoje você sabe, porque vocês falam bastante sobre isso, vocês oferecem vários recursos para isso. Hoje tem muitas técnicas, tem muitos recursos para se lidar com níveis altos de ansiedade. A gente não precisa sofrer esse tanto. E eu não estou aqui fazendo apologia à ansiedade nem ao sofrimento. Mas o que eu quero dizer é que a gente vai aprendendo que, como ser humano no mundo, né, e no mundo como esse que a gente está vivendo, com tantas incertezas, com tantas novidades, enfim, a gente vai ter algum grau de ansiedade. Sim. Então, eu acho que nesse sentido, e a gente avançou muito, né? Avançamos muito e temos avançado muito no entendimento, inclusive, neurocientífico da ansiedade, neuropsicológico da ansiedade. E com isso tem recursos, tem atividade física, tem respiração, tem um monte de técnicas que podem ser usadas, né, para o controle e para a diminuição dessa ansiedade. Claro. Porque também, se você está com a ansiedade muito alta, você não consegue pensar. É verdade. Você desregula, até o fluxo você desregula hormonalmente, desregula o teu pensamento. Então, a pessoa, quando ela está num nível de ansiedade muito grande, ela realmente não sabe por onde começar, porque ela não está conseguindo nem pensar. Por isso que eu acho que é sempre bom dizer, olha, alguém pode me ajudar, está acontecendo isso comigo. O que isso quer dizer? Não deixar isso se acumular, porque aí pode chegar num ponto, você sabe disso, num ponto que fica muito mais trabalhoso você reverter. Claro, né? Claro. Você sabe o que eu admiro em você? Que você me parece ter uma mente muito flexível, no sentido de se formou em 84, né? Foi. Que a gente estava falando, mas você ampliou assim seus estudos, seus recursos, até a forma como você leva a psicologia para as pessoas de uma forma acessível, usa a internet, tem o seu podcast Entre Nós? Todos nós. Todos nós, né? Tem podcast e me parece assim, não tem como se fosse um preconceito intergeracional e até inclusive teórico, né, Blenda? Então acho assim, isso muito legal, porque daí você consegue falar também com mais gente e ajudar mais gente. Sim. É muito... Não, e Luísa, a gente está vivendo um momento com tantas descobertas, não é? Tem coisas muito boas acontecendo, tem coisas que facilitam muito a vida. Sim. Então, eu acho que, pelo menos a minha função como psicoterapeuta é ser uma facilitadora. Uhum. Então, tudo que eu puder aprender, que eu possa oferecer e que facilite o processo, eu vou oferecer para que facilite o processo. Claro. Porque já é difícil, de qualquer maneira. Né? Já é complicado, né? Mas vamos nos atualizando, né? Isso eu acho muito legal. Você sabe que aqui na Casa da Vida a gente tem muito hábito de leitura. Sim. Todo mundo lê muito, a gente incentiva. E eu queria que você indicasse, até se puder indicar aqui para as nossas ouvintes, um livro que tocou tua vida, que tocou tua alma, que você acha que as mulheres vão se beneficiar dessa leitura. Além do seu. Eu vou indicar o seu. Não, olha, gente, eu até trouxe aqui, que eu quero mostrar os livros, claro. Mas olha, é livro antigo. Porque eu tenho 64 anos, faz muito tempo. Legal. Então, tem 2 livros, muitos livros me tocaram, né? Muitos livros, mas tem 2 livros que fizeram parte de um momento da minha vida, que foi um momento de muita mudança, que é A Separação dos Amantes, de Igor Caruso, que é um psicanalista vienense. Ele escreveu esse livro, da década de 80, não é? E tem um livro que é da Judith Voigt, que chama Perdas Necessárias. São 2 livros. Que título, Blenda, doeu aqui. Então, e você sabe que Luísa, eu estava... porque você tinha me perguntado um pouquinho sobre isso, né? E eu fiquei pensando em todos os livros que me tocaram, fora toda a leitura sobre o Winnicott, toda essa escola, né, winnicottiana, que sempre me tocou muito. Mas, assim,
me dei conta que os 2 livros, né, que me marcaram, são 2 livros que falam sobre a morte e que falam sobre a perda e que falam sobre a morte como elemento que está presente na vida da gente. Eles estão aí? Estão aqui. Pra você ver? É um livro sobre amor, sobre a vida e sobre a morte, é isso? Esses 2? Esse livro aqui. A Separação dos Amantes, Igor Caruso. E esse aqui. Opa! Perdas Necessárias. Perdas Necessárias. Mas ele fala, né? O Perdas Necessárias vai falando desde a nossa infância, das nossas perdas, dos nossos crescimentos, né? E como é importante a gente poder aprender a perder para poder ganhar. Mas não é para psicólogo. Não, é para público geral. Não, esse é para público geral. Eu li quando eu estava na faculdade, esse livro. Ah, está escrito psicologia, tá. E esse é um livro de um psicanalista. Ele você vê, já estava na 2ª edição na época, e ele vai falar sobre a separação. São as separações, né? Separações amorosas, né? Ai, gostei. E aí ele usa alguns conceitos. É muito interessante porque ele faz um passeio pela psicanálise, ele faz um passeio pela história e ele faz um passeio pela antropologia também. Então ele vai falando que a complexidade do casal, né, a complexidade daqueles que formam um casal, e que a gente, para poder pensar um casal, a gente precisa pensar numa história inteira, né, e que cada cultura, cada sociedade, ela tem um conceito sobre separação, sobre casamento, sobre amor, sobre parceria, e às vezes a gente tenta tratar isso como se fosse tudo igual. Então esse livro, olha, isso foi... Eu estava terminando a faculdade, foi um período, de fato, muito tumultuado, e esse livro caiu nas minhas mãos e eu devorei ele, e até hoje eu acho que ele tem uma influência muito grande, porque eu acho que uma relação amorosa, ela tem que conter nela a possibilidade de término, a possibilidade de ruptura, a possibilidade de uma separação. Né? Quando a gente entende que a relação está ganha, eu acho que tem um perigo aí. Perigoso, né? Sim? Não precisa fazer nada. Sim, tá não ganho. tem que fazer mais nada, já foi. Né? E eu vou indicar o seu mais uma vez aqui para essa câmera, o livro da Blenda, Fazendo as Pazes com a Ansiedade. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa curadoria também que ela trouxe, porque já deve ter lido muito, né, Blenda, na vida. Nossa, psicologia tem que ler tanto, né? Tem que ler muito. E a gente gosta também, né? Então, daí mais todos os livros que a gente já leu. Então, eu acho que é legal, assim, eu com certeza vou ler também. E eu queria muito te agradecer. Vou falar mais uma vez. Obrigada. Eu tô assim muito feliz com a sua generosidade. A Blenda ia para Piracicaba, lá na Casa da Vida. Ela falou: "Não, eu vou". Eu falei: "Não acredito, gente, que ela vai vir". Isso é uma honra. A gente veio até comer um peixe lá no Rio. Oba! Adoro aquele peixe, viu? Você já foi para Pira? Já fui. Ai, que gostoso. Mas aí a gente, né, conseguimos vir para cá. Muito obrigada pelo seu tempo, sua generosidade. Tenho certeza que várias mulheres vão se inspirar, homens também, né? Sim. Para pensar nas suas relações. E desejo muito sucesso nos seus próximos livros, também estaremos lendo. Vamos ver. E na sua vida, né, pessoal, profissional como um todo. Muito obrigada, Luísa. Olha, foi um prazer enorme conversar com você. E parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Vocês têm crescido muito e têm oferecido um serviço muito bom. Exatamente, acessível, uma linguagem que qualquer pessoa entende. E eu acho que, aliás, eu vi um post seu contando um pouquinho da sua trajetória, como é que vocês começaram. Vocês estão de parabéns, um trabalho belíssimo, obrigada. Viu? E muito obrigada. Eu sempre gosto de poder falar um pouquinho assim para o público. Uma honra para a gente ter você aqui com a gente. E eu convido vocês para seguirem no nosso próximo episódio, que aí vai ser um momento só nós duas. Eu vou falar sobre ansiedade e relacionamentos, também mais pautado nas relações da psicologia sob o meu olhar. A Blenda estudou Winnicott, eu estudei outros autores e com certeza vou também chamar vocês para outras reflexões. Se esse episódio fez sentido para vocês, compartilhe com outras pessoas que podem se beneficiar desse conteúdo. Um grande abraço, Blenda, um grande beijo e para vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau.